Boa tarde a todos. É um prazer ter os assistentes aí, que estão nos escutando. O dia de hoje iniciamos o terceiro seminário da Traveltech. O dia de hoje nós temos o Diego Correia, CMO da H-System, CMBO da Illplanet, a Soraya Letra. Teremos o diretor executivo da Atria Hotéis, o senhor César Nunes, e temos também o CEO da Baizi, o Federico Elmer. Lembrando a todos que a Traveltech foi criada e com um foco de trazer conhecimentos dentro da área de tecnologia e poder trazer conhecimentos reais e focais para que os hotéis possam aplicar após cada seminário. Então, preste muita atenção em tudo que nós iremos conversar o dia de hoje, que todos vocês poderão aplicar em seu hotel. Fora isso, lembrando que teremos duas fases de pergunta. Eu vou inicializar depois da apresentação de cada empresa. Inicializaremos a primeira fase de perguntas dentro da Traveltech, depois teremos a segunda fase e, por último, os últimos 10 minutos, eu convido a todos, dentro da aba que vocês têm, tem chat e tem perguntas. Qualquer pergunta que os usuários e os assistentes estejam aqui, por favor, escrevam ela na área de perguntas, que ao final, quando todo mundo, depois das perguntas individuais, iremos questionar cada um dos convidados pelas perguntas focais que os participantes possam ter. Bom, apresentando a todo mundo, eu convido o Diego Correia para apresentar quem ele é, quem é a H-System, após será a Soraya, após o César Nunes e, por último, o Federico Elmer, CEO da Baizi. O dia de hoje nós teríamos o CEO da EasyLink dos Estados Unidos, mas ele teve um problema pessoal de saúde, então ele realmente não pôde participar. Então está a Baizi aqui para cobrir esse espaço, que é uma empresa nova, mas que já opera em 6 países. Bom, Diego, por favor, você tem 2 minutos para apresentar a sua empresa, o que você realiza, a sua experiência, e muito bem-vindo e obrigado por estar e participar aqui conosco. Obrigado a vocês, Vinícius, e o pessoal que está assistindo aí a Traveltech. Para quem não conhece a gente, eu sou o Diego, eu falo, né, pela H-System, eu trabalho ali na área de marketing e vendas, e eu pessoalmente ajudo os hotéis a fazer esse processo de venda online que está ganhando força hoje em dia, né? Então a gente tem não só as ferramentas ali de distribuição, de e-commerce, também de otimização de revenue, e a gente tem também, enfim, né, a gente tenta ajudar os hotéis com bastante conteúdo aí na nossa área educacional para levar as melhores práticas de distribuição, vendas, revenue e o que mais tangia aí a área comercial e de reservas dos hotéis. É isso. Muito bom, Diego. Muito obrigado pela apresentação. Eu te convido também no chat, que você tem acesso, colocar a área de ensino que a H-System tem para os usuários que estão aqui nos escutando possam acessar e se desejarem maior conhecimento sobre as plataformas, eles possam acessar e ter uma interação com a sua empresa. Soraya, CMBO da Illplanet, bem-vinda. A Soraya é portuguesa, uma pessoa maravilhosa. Por favor, Soraya, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Vinícius, pelo convite para participar como oradora em nome da Illplanet na vossa iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Uma breve introdução à Illplanet, então, e ao meu papel na empresa. Eu sou Soraya, sou a Chief Business Development Officer na Illplanet, onde estou há mais de 5 anos, e, no fundo, sou responsável pela direção estratégica e pelo desenvolvimento global das nossas vendas indiretas, ou seja, faço a gestão de todos os nossos parceiros comerciais a nível global. Para quem não conhece a Illplanet, no fundo aquilo que nós fazemos é optimizar a distribuição online e a gestão das receitas, aquilo que vocês, em vez de gestão, diriam gerenciamento, e como diz o nosso claim, we maximize revenue simply. Somos, então, no fundo, um fornecedor global de soluções de distribuição, portanto, de um channel manager e de gestão de receitas, de um revenue management system. No fundo, aquilo que pretendemos é ajudar os hoteleiros a ultrapassar os desafios de gestão, hoje, nomeadamente, os desafios que são impostos pela Covid, que vão para além daquilo que estávamos habituados. Somos uma empresa no mercado há 10 anos, portanto estamos a celebrar este ano o nosso 10º aniversário e as nossas soluções são usadas por mais de 15 mil propriedades em todo o mundo, para ser mais específica, em 62 países. 16 mil em 62 países, desculpa te interromper. Estou sabendo mais que a sua empresa que você, hein? Brincadeira.
No fundo, depende de como contamos. Se contamos número de contrato ou número de propriedades, podemos ter um cliente que é uma rede de hotéis, contamos como um cliente, um contrato, mas no fundo estamos a falar mais de hotéis. Ou se falarmos, por exemplo, em PMCs, aquilo que nós chamamos de empresas que fazem gestão de apartamentos, podemos ter um só cliente que tem 100 ou 200 ou 300 apartamentos. Portanto, os números são sempre assim um bocadinho difíceis de dizer exatamente, mas sim, estamos em 62 países, incluindo no Brasil. Fantástico, muito obrigado, Soraya. Agora vamos falar com o diretor executivo com uma vasta experiência em hotelaria e negociações com operadoras, um dos maiores grupos hoteleiros do Brasil, que é a Atrio Hotéis. Bem-vindo, César Nunes, obrigado pela sua participação. A palavra é sua. Bom, obrigado, Vinícius, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos, seja só o começo aí de algo tão inovador. A Traveltec, desculpa te interromper, veio para ficar. Isso aí, muito bem. Pessoal, peço desculpas aqui que estou em casa, tem cachorro, menino, só não tem papagaio, tá? Mas vocês vão escutar barulho durante a transmissão. Eu estou há cerca de 21 anos nesse mercado, sempre na área de marketing, vendas e distribuição. A Atrio Hotéis é uma administradora hoteleira. Hoje a gente conta com 56 hotéis em operação, 7.000 apartamentos. Somos a 4ª maior operadora hoteleira no Brasil, com um forte pipeline aí de crescimento para os próximos meses e para os próximos anos. Então, assim, com muita alegria participar desse painel, até num momento tão desafiador que está esse mercado, a gente conseguir trazer aí inputs, ajudar também com ideias, e a gente está aberto aqui para discutir com vocês que estão aí nos assistindo os melhores caminhos para a distribuição direta. Obrigado pelo convite novamente, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação, César. Vamos lá, o Frederico Elmer é o CEO da Baisi. O dia de hoje nós teríamos o Isilink dos Estados Unidos. Ele não pôde participar por um problema, como eu falei no começo, problema de saúde. Então, em reemplaço está o Frederico Elmer, CEO da Baisi. Frederico, a palavra é sua. Qualquer coisa no seu portunhol, eu traduzo se não ficar muito claro. A palavra é sua. Obrigado, Vinícius. Boa tarde para todos os assistentes. Eu sou Frederico Elmer. Nessas apresentações sempre começo com o mesmo. Eu sou hoteleiro de coração. Trabalhei durante 21 anos na rede da Argentina, tá? Na rede da luxo. Logo trabalhei no HS Latam. Eu fui responsável também das vendas de ferramentas de e-commerce fora do Brasil. E agora sou o CEO do Baisi, uma empresa basada na Miami, mas já estamos com presença em mais de 8 países aqui no América. Bom, muito obrigado a todos. Eu vou agora, cada um se apresentou, muito bem-vindos. Eu vou inicializar a pergunta e, por uma questão de ser cavalheiro, vamos colocar as mulheres primeiro. Soraya, vamos para a pergunta focal com você. Vamos lá. Sou todo ouvido. Soraya, devido a todo o ambiente que a gente está a dia de hoje, todos os hoteleiros, empresas de tecnologia, com essa pandemia, que a gente não sabe como vai finalizar, que os pronósticos que tudo se volte a normal é segundo semestre de 2022, não sendo pessimista. Um novo normal. O novo normal que não vai ser tanto, né? Então que vai exigir muito estratégia de marketing, distribuição, e em base ao conhecimento, vocês operarem em 62 países, você sendo a responsável. A pergunta é a seguinte: é possível passar de uma estratégia de vendas completamente assente em operadoras ou vinculante a operadoras turísticas para uma que se apoie, sobretudo na venda direta? Como? Eu vou repetir a pergunta. É possível passar de uma estratégia de vendas conivente com operadoras turísticas para uma que se apoie, sobretudo, na venda direta? E como podemos fazer isso? A palavra é sua. Ok, eu diria imediatamente que sim, que é possível. Acredito que é possível, aliás, iria mais longe. Sem sombra de dúvidas, é possível. Agora, isto não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro.
E, na minha opinião, há talvez 5 ingredientes que são necessários para que esta transição aconteça. Portanto, isto é um processo de transição, não é uma coisa que aconteça com um piscar de olhos. Um destes ingredientes seria a diversificação, ou seja, a própria questão impõe que haja uma diversificação, porque se estamos a falar só em tour operadores, só em operadores turísticos, estamos a falar apenas num tipo de canal. Portanto, se queremos passar para a venda direta, ou que a venda direta ganhe um espaço fundamental nessa estratégia, é preciso que haja uma diversificação, que o hotel encontre ou procure encontrar aquilo que nós chamamos em inglês de business mix. E que trabalhe nesse business mix para que ele seja ideal, ou seja, que o hoteleiro procure encontrar o equilíbrio entre esses canais e que esse canal não seja só o canal que é o canal de tour operador. Outro ingrediente, e já o mencionei de alguma maneira, é o tempo. É preciso ter paciência, isto não é uma coisa que aconteça, é possível que aconteça, mas ela não acontece assim. Fazemos clique e já está. Não. E o terceiro ingrediente vai um bocadinho com o segundo, não só tempo, mas esforço, persistência, força de vontade para que isso aconteça. Análise, aliás, talvez o terceiro ingrediente não seja esforço, mas análise permanente. É preciso também que haja educação, ou seja, este seria o quarto ingrediente, que os hoteleiros tenham a consciência, e este parece um momento ótimo, porque se o evento, se a Traveltech pretende ser um evento que quer gerar alguma consciencialização dentro do hoteleiro, parece um momento ideal. Tem que haver uma certa educação dentro do meio hoteleiro para que ocorra esta alteração. E o ideal seria que isto acontecesse não num hotel, mas num grupo de hoteleiros. Para que isto aconteça, e já vou falar um bocadinho à frente se tiver oportunidade, que esta educação aconteça num espaço mais alargado, não só dentro de um hotel, mas de vários. E no fundo, o quinto ingrediente seria a tecnologia. Estas coisas não acontecem, esta transição não acontece sem a tecnologia adequada, sem as ferramentas adequadas, que serão um channel manager, que será um motor de reservas. Claro que podemos passar a uma venda mais apoiada nas reservas diretas, temos de ter um motor de reservas. Em alguns casos pode ser um revenue management system. Vai depender de hotel para hotel, mas vamos precisar das tecnologias. E eu quero, se calhar não vou ter muito tempo, porque sei que temos mais ou menos 5 minutos para responder a cada uma das perguntas, mas... Tranquila, Soraya, responda tranquila que a gente tem tempo. Eu estou a falar, se calhar, muito rápido. Minha fala foi de 1 minuto. Fale tranquila, sem pressa, que temos tempo, não se preocupe. Então, eu vou falar também um bocadinho mais devagar. Antes de ir em detalhe a cada um destes ingredientes, que claro, têm que interagir entre si, porque isto é como uma receita. Se fazemos um bolo, não podemos pôr só a farinha e o açúcar separado, eles têm que ir os dois juntos. Portanto, estes 5 ingredientes também têm que ir juntos, eles têm de interagir uns com os outros. Eu já acho que é muito importante e já acho que é um bom começo que os hoteleiros tenham essa consciência, que querem alterar, caso estejam completamente ou praticamente dependentes do operador turístico. O mais importante é a consciencialização que isso tem que mudar, que não podem pôr os ovos todos num só cesto, como aquela expressão inglesa, do not put your eggs in one single basket. Portanto, esta percepção que normalmente quando temos algum problema, algum vício, o mais importante é admitirmos que temos esse vício e trabalharmos sobre ele. Portanto, acho que esta transformação tem que começar pelo hoteleiro. Ele sabe que está totalmente dependente ou praticamente dependente do operador e percebe que isso provavelmente não é muito saudável e gostava de mudar. Este é o passo mais importante. E depois estes cinco ingredientes. Agora, eu queria deixar aqui uma prova de sucesso, só para não ser blá blá blá, que Soraya diz isto e é assim. Vou-vos dar um exemplo, que é um caso de sucesso. Podia ser outro qualquer. Vou dar este por uma simples razão. É um cliente nosso e este cliente, em 4 anos, este cliente pretendia fazer exatamente aquilo que tu disseste na pergunta, ou seja, perguntou também se é possível, se achamos que é possível alterar uma estratégia de distribuição completamente assente
no operador turístico para uma estratégia mais direcionada para o canal direto. Cliente direto. Exatamente. E este cliente, quando chegou até nós, há uma série de anos atrás, perguntou-nos exatamente o mesmo. A verdade é que 4 anos mais tarde, ele teve um aumento na venda direta em mais de 1000%. Mais de 1000%. Portanto, escolhi este caso. Este caso também vai me permitir fazer um bocadinho a comparação com aquilo que pode estar a acontecer no Brasil. Ou seja, estamos a falar de um... Sim? Sinta-se à vontade. Ok, estamos a falar de um hotel de 4 estrelas, 140 apartamentos, num destino turístico. Este hotel, não posso infelizmente mencionar o nome por razões de confidencialidade, é um hotel que está situado na ilha de Maiorca. Para quem não sabe, para quem está na audiência e não sabe, estamos a falar de uma ilha no Mediterrâneo, que pertence à Espanha, que é visitada sobretudo por turistas durante a estação estiva, de verão. Portanto, este hotel, quando chegou até nós, estava completamente dependente do operador. 100%. 100% da distribuição estava na mão do operador turístico. Primeiro passo, consciencialização. O hotel sabia que não queria estar dependente, porque nunca se sabe, portanto, nunca se sabe aquilo que estamos a viver neste momento. Jamais alguém poderia imaginar que temos uma pandemia desta escala em que praticamente não há turistas a chegar, por exemplo, sobretudo de mercados internacionais. Portanto, este hotel previu de alguma maneira que alguma coisa poderia acontecer e se calhar era melhor não investir só num sítio. Portanto, esta tal consciencialização. E decidiu o hotel entrar em contato connosco, ter entrado em contato com outra empresa, mas a ideia dentro do hotel era que sim, é a altura de diversificar a contratação, o tipo de contratação, e ter uma distribuição mais dinâmica e, sobretudo, potenciar o canal direto. Porquê? Porque é o canal que me dá mais receitas. Eu estou numa OTA ou estou a vender através de um operador, estou a pagar mais, ou aliás, estou a ganhar menos do que aquilo que ganharia se estivesse a vender no meu canal direto. Portanto, um dos ingredientes precisou de um channel manager, porque lá está, precisava distribuir em mais canais, portanto estamos a falar da tecnologia. Outra coisa que precisou de fazer foi de fazer a análise, de conhecer que tipo de hóspede é que o hotel tinha até ao momento. É um hóspede de business, de negócios? É um hóspede individual? É realmente, bem, neste caso, neste hotel, estamos a falar só de um tipo de hóspede. Mas a que tipo de hóspede é que eles poderiam chegar e gostariam de chegar? A que tipo de hóspede chega o meu vizinho? Ou a que tipo de hóspede chega a um hotel mais ou menos com as minhas características noutro sítio? São os indicadores. E de começar a experimentar. Começou a experimentar. Vou distribuir um bocadinho nas OTAs, vou reduzir a alocação, em vez de vender 100% ao tour operador, vou vender só 80% no primeiro ano, e os 20% restantes vou tentar que sejam vendidos no meu canal direto, numa GDS, num distribuidor, numa OTA regular, através de uma meta search, o que quer que seja. Portanto, começou a explorar o tal business mix. A verdade, e para dar também espaço aos outros oradores para poderem falar, a verdade é que este hotel provou que realmente é possível fazer esta transição, é preciso tempo, é preciso esforço, mas em 4 anos este hotel passou de uma distribuição 100% apoiada nos operadores turísticos para venda no canal direto de 55%. 55% em 4 anos. Portanto, respondendo à tua pergunta, é possível, requer-se tempo, neste caso 4 anos, mas estamos a falar de uma alteração de 0% no canal direto para 55%. Portanto, tempo, as ferramentas, a análise que foi preciso fazer no início. Estamos aqui a faltar 2 elementos, portanto, tempo de análise, ou seja, o esforço, a educação, ou seja, partir, saber, ter esta tal consciencialização que tenho que mudar, e a diversificação.
saber que não vou querer diversificação de canais. Mas eu imagino, a mensagem que eu queria deixar é que sim, é possível. Se eu tiver mais tempo, posso falar, ou noutra altura, mais em detalhe de cada um destes ingredientes, mas sim, é possível. E, aliás, eu queria deixar uma mensagem de encorajamento para todos os hoteleiros nesta altura, de repensarem o modelo de vendas, se realmente faz sentido, precisamente neste momento, e este momento é um ótimo momento, é um mau momento, mas é um bom momento ao mesmo tempo. É mau porque estamos com todos os hoteleiros estão a sofrer com taxas de ocupação baixíssimas, ou alguns inclusive fechados, isto depende muito de mercado para mercado, mas a verdade é que o facto dos hotéis terem menos trabalho, infelizmente, dá ao hoteleiro margem de manobra, porque tem tempo para realmente pensar na estratégia. Muitos hoteleiros que até ao momento nunca tiveram tempo realmente para repensar, porque tinham sempre graus de ocupação altíssimos e estavam mais preocupados com o check-in, check-out e com encontrar o melhor preço para o melhor tipo de quarto, para o melhor segmento de cliente. Neste momento, como não podem pensar tanto nisso, começam a pensar realmente se têm as melhores ferramentas, se estão a fazer a distribuição certa, em que é que podiam melhorar. Portanto, é uma boa altura. E depois, lá está, a lição que muitos clientes nossos aprenderam, infelizmente, no Egito, saber que no Brasil há hotéis completamente ou muito dependentes de operadoras turísticas, não é um caso único, isto não é um problema exclusivo do Brasil. Os nossos clientes no Egito, temos clientes neste momento no Egito que durante muitos anos vendiam exclusivamente ao operador turístico, até ao momento em que há alguns anos atrás se viram sem hóspedes, porque os operadores deixaram de enviar hóspedes, passageiros, porque em virtude dos ataques terroristas. E o Egito é só um caso, eu podia mencionar vários. A Turquia, um golpe de Estado seguido de ataques terroristas. A Turquia, onde centenas de hotéis completamente dependentes do canal operador, do operador turístico, ainda há 4 anos, neste momento começam a ter uma distribuição mais equilibrada. Porquê? Porque perceberam da pior maneira que pôr tudo num só lugar, ou seja, pôr os tais ovos numa só cesta, não é uma boa ideia. Conclusão, sim, é possível, requer algum trabalho, requer ferramentas, requer sobretudo força de vontade, mas é possível. Peço desculpa por ter tomado tanto do vosso tempo. Não tem problema, não se preocupa. Acotando o que ela comentou, a Soraya, eu vou dar uma visão meia global. Diferente da plataforma que você utilize para distribuição. Se você utiliza Gassystem, GuidePlanner ou qualquer outro mercado, ou qualquer outra empresa de mercado, os hoteleiros devem entender que nesse momento a diversificação é fundamental. E por que ela é fundamental? Porque normalmente os hoteleiros estão acostumados a trabalhar com 12, 14 canais de distribuição. Esse é o momento para aqueles hoteleiros que trabalham entre 6 a 13 canais de distribuição online, que eles ampliem a gama de contratação. Por quê? O Channel Manager vai facilitar para vocês, seja ele da Gassystem, seja ele da GuidePlanner ou de qualquer outra empresa do mercado, vocês terão a possibilidade. As rotas são um supermercado, falando de uma forma bem coloquial e pouco técnica. São supermercados online, você está na prateleira. Se você não aparece em um canal, você perde visualização. Então aproveite esse momento para contratar ainda mais, usar ainda mais recursos da GuidePlanner, da Gassystem e de outros sistemas, basicamente. Bom, agora eu coloco o César, alguma cotação a respeito do que ela comentou, que você desejaria comentar e se expressar? A palavra é sua. Bom, acho que a Soraya, ela entende bem mais de hotel do que até de sistema, viu, cara? Estou na dúvida se ela não trabalha com hotelaria. Foi muito bem explanado, principalmente assim, com relação a mix de cliente, mix de segmento. Infelizmente, a gente estamos falando do nosso... Vou tentar trazer agora para o nosso mercado, tá, Soraya? Aproveitar teus insights. A gente tem um mercado onde tem uma cultura muito forte de pouco mix. Então, assim, quando a gente olha a hotelaria em determinadas regiões do Brasil, a operadora acaba tendo uma força ainda muito forte, ou tinha, né? Porque a gente está falando também
pré-Covid, e o pós-Covid só a Deus pertence o que vai acontecer, mas enfim. É um dia após o outro, né, César? É um dia após o outro. Então, infelizmente, muitos destinos acabaram ficando na mão de operadoras, de grandes, operadoras de médio porte, e abre pouco a oportunidade, ou abre pouco o mix, o que acaba assim, não se pensando na rentabilidade, porque eu acho que tem que ter o mix, a operadora tem que existir, a OTA tem que existir, e a distribuição direta também faz parte do teu negócio, e é o mix que dá o equilíbrio da rentabilidade do negócio. Durante muito tempo, principalmente quando a gente fala de profissionais na área de marketing, venda e distribuição, se olhava o top line só, ou seja, quanto está se gerando de receita, mas não se olhava os custos envolvidos ou margens envolvidas, no caso de operadora, de comissões de OTAs e tudo. E isso começou a mudar com a profissionalização da hotelaria e principalmente com uma segunda leva de proprietários de hotéis, de muitas pessoas que às vezes herdaram grandes hotéis pelo Brasil, mas não foram construídos, né? Herdaram, são hotéis de família, e começaram a olhar o hotel como um negócio. Tá? Eu acho que essa é a principal mudança. Infelizmente, a hotelaria, até bem pouco tempo atrás, não era olhada como negócio. E um outro alerta também, quando a gente começou a ter quebra de alguns hotéis que deixaram 100% do teu inventário na mão das operadoras. Eu não vou citar aqui hotéis, acho que seria deselegante, mas são notícias que estão na mídia e podem ser acessadas. Então, assim, o mix é fundamental, e com relação à venda direta, acho que eu fiquei muito feliz da criação do Hoteltec, que, Vinícius, vocês trouxeram muitos parceiros e muitas tecnologias que já estavam no mercado, mas eram pouco conhecidas. Então, eu acho que pós-Hoteltec a gente vai ter Traveltec, desculpa o erro. A Traveltec, a gente vai ter muito mais ferramentas e possibilidades de analisar e de melhorar essa performance, seja no canal direto, seja no indireto também, que a gente está falando de muita ferramenta aí de RM, muita ferramenta que melhora a distribuição. Então, eu queria só contextualizar para o nosso mercado nacional aqui, trazer um pouquinho do que a Soraya falou e colocar no Brasil. Fantástico, César. Uma coisa bem importante que você falou é entender que a automação dos processos não significa que você não precisa do fator humano. As empresas de tecnologia, estamos aqui para apoiar, mas o fator humano ele é sempre fundamental, seja ele na recepção ou seja ele na área de distribuição e reservas. Então, nossas plataformas, todos nós somos de tecnologia, mas todas elas precisam de um ser humano que olhe elas. Porque um algoritmo pode falhar, viu, pessoal? Isso pode falhar. Então, a gente tem que estar sempre observando como nós estamos operando, e principalmente algo que o César falou, são os indicadores, que a Soraya também falou, talvez não com esse termo, mas os indicadores de mercado para o hoteleiro vão ser o que ele vai utilizar como estratégia de marketing. Diego, alguma observação que você gostaria de apontar? Vinícius. Eu sei que a gente falou de uma forma muito específica de operadores para a venda direta, né? Que acho que é um pulo muito grande, porque normalmente o operador, quando o cara está dependente só de operadores, ele não tem nem um parque online pronto, né? Então, eu acredito muito que com o Covid, né, o online ele ganhou muita força, e eu acredito que a venda direta é o fim do arco-íris, né? Então, eu acho que ainda passa pelos canais online antes da venda direta, porque você precisa do supermercado para divulgar sua marca. Vou usar até a metáfora que você usou, né? Obrigado. Então, eu acho que a observação mais interessante que eu tenho a fazer, que a gente já viu vários cases, não só por aqui, né, independente de ferramenta, que não é disso que a gente está falando, mas eu nunca vi nenhum hotel, ou aliás, vi muito poucos, e aí eu cito quais foram os casos específicos que falharam, muito poucos hotéis que caminharam para esse resultado, né, de ter tudo numa cesta só, para diversificar canais, para ir começar o seu marketing em venda direta, quase zero, né, quase margem de erro, os hotéis que não tiveram sucesso, né? Então, a maioria dos hotéis, eu diria, não acharam ainda a métrica conflitante de... quando a gente fala de métrica conflitante, se eu botar 5 mil reais no marketing direto, eu ganho 50 mil reais de retorno, por exemplo, e se eu botar 10 mil, eu ganho 100 mil. Então, normalmente no marketing existe uma proporcionalidade de quando eu aumento o meu investimento e o retorno,
e aí chega num ponto que isso para de aumentar a venda, né? Então, poucos hotéis e os mais profissionais já acharam a métrica de tipo assim, eu cheguei no limite em que eu posso investir o meu marketing que ainda é rentável. Né? Então, a maioria dos hotéis ainda não chegaram lá e eu acho que isso é o fim do arco-íris, né? É o fim do pote de ouro e existe um caminho. Então, acho que a mensagem mais importante que eu teria a não serem hotéis que estão em regiões onde ninguém vai ou não tem demanda de e-commerce online nem nada, que eu já tive hotéis assim que trabalharam com a gente, que realmente o pessoal não tem nem procura em OTA, por exemplo. Com salvas essas exceções, a gente vê uma taxa de sucesso muito grande em quem consegue arrumar o seu parque online e fazer, enfim, começar a vender e aí começar a investir em marketing, enfim, a seguir os passos aí, pelo menos os que estão comprovadamente certos, né? Porque Sem é dúvida isso aí. alguma, durante o processo dessa nossa conversa, o dia de hoje, nesse painel, nós vamos tocar pontos específicos de como até ajudar o hoteleiro a ele pensar a sua estratégia de marketing digital. Excelente comentário. Federico, você tem alguma coisa para apoiar? Aí, Vinícius, só reafirmar que falou, acho que Soraya aí, o tema do tempo. Eu acho que aqui em tempo de hotel fechado, o hoteleiro tem que ter esse tempo para fazer um plano de negócio novo, tá? Eu acho que esta é uma boa época para isso. Não necessariamente aumentar em custo, sino optimizar o que o hoteleiro tem, tá? Então, Correto. acho importante fazer aí uma estratégia com a base de dados, a fazer uma estratégia também das ferramentas que ele tem atualmente. Ou acho que tudo hoteleiro, seja pequeno, mediano ou grande, tem uma grande oportunidade hoje. Por quê? Porque a tecnologia está ao alcance de todo tipo de hoteleiro, tá? Então, isso é muito importante. É importante isso e é importante a medição de tudo isso. E hoje, O desculpa, importante realmente é isso, né? Eles entenderem os indicadores para tomar decisões. E durante o processo desse nosso painel, eu irei fazer comentários e eu tenho certeza que todo mundo aqui irá correto. E eu aportar. acho que hoje está ao alcance de qualquer hoteleiro isso. Então é importante, tá? É importante que o hoteleiro possa fazer isso. Somente isso como Fantástico. comentário. Muito obrigado. Bom, vamos agora com o nosso convidado especial, o hoteleiro César Nunes. Vamos fazer a pergunta para ele direta, devido na situação que nós estamos. A pergunta é a seguinte: distribuição direta hoteleira com caixa baixo versus distribuição indireta. Como equilibrar o jogo com este novo cenário pós-Covid? Vou reformular a pergunta. Distribuição direta versus hotéis com caixa baixo versus distribuição indireta. Como equilibrar o jogo com este novo cenário pós-Covid? César, a palavra é sua. A pergunta é boa, Vinícius. Eu vou fazer umas ligações aqui, eu já te respondo. Tô brincando. Eu acho que essa é a grande pergunta de como o mercado volta, né? Porque, assim, a hotelaria com caixa baixo não é demérito de nenhuma companhia hoteleira. A gente está falando aí de hotéis que estão fechados há 3, 4, 5 e provavelmente podem chegar até 6 meses de fechado. Então, é hotel fechado com caixa sendo queimado. Você ainda tem custo ali, mesmo que tenha reduzido mão de obra, reduzido folha e tudo, ainda tem um custo. Por outro lado, você também tem os parceiros de distribuição indireta que estão sem vender, né? E principalmente assim, quando você fala de operadoras e de OTAs, a pancada Covid bateu em todo mundo. Então, as operadoras também pararam de vender, o OTA também parou. Então, equilibrar esse novo momento, que eu vejo assim, se você for olhar hoje, tem muito pouco investimento ainda em Google, que era muito pesado no passado, em palavras-chave como
hotéis mais nome de cidade, enfim, hotéis que envolviam qualquer outra nomenclatura, cada vez o clique estava ficando mais difícil de ser adquirido. Por quê? Porque as OTAs estavam brigando por eles, os maiores anunciantes de Google são ou eram, né, as OTAs, vou falar eram, que talvez não sejam mais, a gente vai saber quando voltar agora a partir da... Ainda continuam sendo, mas a tendência é isso daí diminuir. Depois eu vou fazer um comentário sobre a sua Então, sim, eu acho que tem o custo da oportunidade, que eu acredito que o clique está mais barato, até em virtude de você ter menos demanda, menos procura, menos investimento por parte deles. Agora, por outro lado, esse período fez com que os hoteleiros, eu posso falar da nossa classe, se reinventasse, né? Porque eu acho que a grande palavra de ordem, voltando agora, é eficiência. Não dá mais para queimar dinheiro. Você tem que trabalhar o teu investimento muito bem segmentado e muito bem focado. Isso parece até, mas já não se fazia isso? Provavelmente sim, mas não com toda a necessidade que o momento exige hoje. Até internamente a gente brinca lá na Atrio que a gente aprendeu a cortar músculo, né? Porque cortar gordura a gente já fazia dentro do custo. Agora a gente teve que começar a cortar músculo também, para poder reduzir o custo operacional. Então, eu acho que esse mesmo critério tem que ser feito daqui para frente. A gente tem reaberto hotéis com investimentos menores do que a gente fazia no passado, no digital, mas eu te diria que estão muito mais inteligentes e muito mais eficientes. A gente aprofundou muito mais até para tomada de decisão. Por quê? Momento de caixa curto, você não pode, como o Diego colocou ali, deu um exemplo de você investir 50 e ter um payback aí de 50 mil, enfim. Investir 5 mil, ter um payback de 50, já não vai ser tão assim hoje em dia. Não vai ser tão assim, o payback ele tende a ser mais curto, digo mais conflitante, diminuiu. Mas por outro lado, você vai melhorar isso se você efetivamente tiver mais eficiência, segmentar mais. Por outro lado, como voltam as OTAs e as operadoras, tomara que voltem forte também, porque é positivo para o segmento, sabe? Eu acho que a gente tem que, querendo ou não, Vinícius, as OTAs começaram a forçar, seja por amor ou seja com dor, né? A hotelaria teve que aprender a se reposicionar no online, porque o espaço que as OTAs ganharam foi justamente por uma ineficiência nossa como hoteleiro. Então, eu acho que agora é o momento de usar investimentos mais inteligentes, a gente gastar mais tempo na preparação do que na execução, para que o tiro seja mais certeiro. Eu até brinco internamente que antigamente a gente usava muita metralhadora, agora a gente tem contratado uns snipers aí para atirar pouco e ser mais efetivo. Nesse momento, a gente tem que olhar os indicadores que o mercado nos proporciona e poder utilizar esses indicadores para uma alta conversão. Aproveitando o seu comentário, eu convido aos hoteleiros também que utilizam Google Ads, Bing Ads, ou que fazem tudo, seja Facebook, Instagram Ads, que eles olhem, principalmente no Google Ads, não o Google Hotel Ads, que é outra coisa. Quem não tem Google Hotel Ads tem que migrar, porque hoje em dia, se você busca um destino, a primeira coisa que sai são 2 anúncios pagos da Booking ou de um operador, e depois você tem os hotéis. Então, os hotéis têm que tentar estar naquele nicho, e para estar naquele nicho, tu vai ter que passar por empresas como a minha, como a do Diego, como a da Soraya, porque você não pode fazer direto. E uma coisa importante sobre as palavras-chave, que eu gostaria de acotar aqui, é que nós temos palavras-chave que são caríssimas e continuarão sendo nesse mercado, ainda continuará sendo pago pela OTA. Mesmo que hoje em dia nós tivemos um meeting, um seminário prévio, este daqui de manhã, no qual a MyHotel realizou uma enquete com 10 mil usuários de hotéis. E eles indicaram que 75% deles não querem comprar via operadora. E é uma enquete com 10 mil usuários que compram, que reservam hotéis, seja ele corporativo de lazer, que eles não querem, nesse momento, 75% querem comprar direto. Por quê? Eles querem saber se tem a segurança, se está com o negócio sanitário. Não é só o valor-preço, basicamente. E sobre as palavras-chave, eu convido os hoteleiros, se eles têm um departamento de marketing, olhar aquelas palavras-chave, que tem muitas. Após Covid, quando tudo voltar ao normal em 2022, com todo o respeito, mas é uma realidade, a gente gostando ou não,
vai ter um bom trecho de caminhada, mas a área corporativa, o teu hotel, tem uma empresa que tu sabe que está perto do hotel, que usa o seu hotel, utiliza o nome da empresa em conjunto com o hotel na búsqueda. Utilize as palavras que não são super caras, que são mais econômicas, mas que tem um nicho de pessoas que buscam e que o hoteleiro às vezes não tende a utilizá-la no marketing, justamente por pensar, pô, mas tem 1000 visualizações, então as outras não usam. Então, isso é importante, pegar esse nicho que alguém não está pagando muito mais caro, que tem capacidade de pagar muito mais que um hotel. Diego, alguma conotação a respeito do que o César falou que você gostaria de expor? Sim, Vinícius, até sobre, né, ele falou da métrica conflitante ali que a gente chama, né, que antigamente, se você fizesse as coisas certas, era quase que garantido que você tinha retorno num cenário normal. Sim. Hoje em dia, até fazendo as coisas certas, é possível que você não tenha o retorno por alguma incidência aí de surto, de fechamento, de lockdown, de aumento de casos, enfim, né? De o seu destino tá com problema de aumento de casos, o destino comprador, desculpe. Então, tem algumas variáveis novas aí no jogo, e o problema grande assim é que as OTAs elas ganharam vantagem nesse circuito, né? Você falou de circuito, e na internet, no Google Ads especialmente, quanto mais você investe em alguma coisa e mais é clicado, isso fica mais barato para você. Então não é caro, não é nem só porque a OTA paga muito. Não, é porque a OTA sempre fez aquilo e sempre foi relevante naquele circuito. Então quem vai começar hoje já começa 200 voltas atrás, né? Então, eu acho que o mais importante o marketing digital ele sempre foi mensurável. E essa é até a crítica, às vezes, que eu tenho na adoção de tecnologia. Como uma coisa que é sempre 100% foi mensurável e que quem faz tem um grande retorno, por que mais gente não iniciou? Né? Por que a hotelaria não iniciou mais cedo esse processo do marketing digital? Porque você consegue ver quantas conversões, você consegue ver quantos cliques, qual a relevância que você tem numa palavra-chave. Então, a maioria da hotelaria poderia estar muito melhor se tivesse começado num jogo que é totalmente rentável e mensurável, né? até pouco tempo atrás. Hoje em dia, que ainda está meio obscuro se a certeza do resultado vem, né? E aí tem que ser sniper, como o César disse. Eu acredito no sniper, como o César, o que você está comentando é corretíssimo. Por mais que eles estejam atrasados, mas acho que é o momento de eles pensarem nisso. Eu vou fazer um pronóstico que pode ser, eu não quero ser ofensivo com ninguém jamais, mas talvez quem não se adaptar ao mercado vai morrer. Ou vai ser incluído numa rede, ou se é um projeto independente familiar, ele vai morrer na praia. Porque se você não começar a se adaptar com as palavras-chave, como a poder comunicar de forma direta, e a tendência global é que as vendas elas migrem das OTAs para o direto. E para que elas tenham essa flexibilidade e que funcione, você como marketing, como hoteleiro, na sua web, os seus call to actions, a estrutura, sem muita escrita, sem muita coisa para paparicar, que seja muito mais visual, é fundamental. Federico? Vinícius, deixa eu só... Posso complementar? Claro. O único ponto, assim, eu concordo com o que vocês estão colocando. O único ponto, assim, a hotelaria precisa... quando você fala assim, vai ter um movimento, os estudos estão colocando um movimento direcionado para os canais diretos. Ok, mas a hotelaria precisa melhorar muito, principalmente motor de reserva, todo o processo de ser um processo mais leve, mais friendly, sabe? Mais fácil, sim. Porque algo que é um grande diferencial do outro lado das OTAs é justamente isso, são plataformas leves, você compra com 2 cliques, com 3 cliques, e a hotelaria tem dificuldade para remodelar isso no geral, entendeu? Isso é uma crítica ao segmento. Então, assim, esse movimento, cara, por incrível que pareça, você começa a acessar diversos sites de hotéis no Brasil, ainda tem formulário. O cara, você quer fazer formulário. A gente tem mais de 40% dos hotéis, 37 mil hotéis na Copa. São 32 mil que assim, fecharam mais de 5 mil, ainda tem formulário. Mais de 40% deles. Então, acho que tem muita oportunidade, mas tem também a necessidade. Eu acho que nesse ponto a Traveltech, eu elogio o que vocês tiveram, que é a capacitação, para que as pessoas entendam a necessidade de se fazer isso e busquem ferramentas e formação para poder fazer esse processo, porque senão
o cliente tem uma tendência a comprar mais direto, como está sendo indicado nos estudos, mas não adianta o cara querer se você não dá o acesso, entendeu? Se o acesso é complicado. Então, isso vai acabar voltando o movimento natural para os grandes marketplaces, né? Ô César, posso falar uma coisa muito interessante? Pode falar, Diego. Uma coisa muito interessante que eu venho vendo desses estudos de que está tudo sendo empurrado para a venda direta, eu acredito que, na verdade, a venda está sendo empurrada para o online, a OTA está abocanhando a maior parte e os meta searches, e aí o direto pegou um pouquinho de carona. Eu acho que quem aumentou mesmo foi as OTAs, os meta searches, e aí o direto assim pega no efeito carona, no efeito billboard, no overbooking daqui, né? Então, saturou aqui, o cara às vezes foi no site do hotel, porque ele é um cara novo online e ele comprou do hotel. Mas eu acho que é só parte disso. Os hotéis têm que pegar ainda fatia maior aqui. Não, tem que aprender literalmente com quem está do outro lado, Vinícius, porque assim, não é só o engenho, sabe? É a qualidade da informação que está lá dentro, a qualidade da foto. Eu tenho um caso, não vou citar a cadeia hoteleira, mas foi uma grande cadeia internacional, que eu fui para os Estados Unidos, para Atlanta, e eu comprei o hotel dentro da Expedia, porque no descritivo do hotel não ficava claro que o café da manhã era cortesia, e no da Expedia estava claro. A Expedia fez um descritivo muito mais eficiente do que o hotel, e no final, assim, aquilo era uma política da marca, daquela bandeira. Então, assim, para me ter acesso àquilo, eu teria que conhecer a bandeira para depois chegar no motor. Então, por que essa informação não está lá no ato da compra, entendeu? Estou dando um exemplo, assim, é uma grande cadeia hoteleira, uma das Big 10 aí do mercado, que aconteceu há cerca de 6 anos atrás. Então, não é só a tecnologia, a qualidade da informação, a qualidade da imagem que está ali. Tem tanta tecnologia hoje, é barato você fazer uma imagem 360, não é aquele custo astronômico que foi no passado. Infelizmente, a hotelaria ainda gatinha para isso. Enquanto você pega outros segmentos, hoje você vende carro online. Você quer coisa mais pessoal que um carro, que você precisa sentar. Mais pessoal que um carro é difícil, hein? Porque a tecnologia permite hoje você estar dentro do carro, entendeu? Te joga para dentro do cockpit, tira suas dúvidas e está vendendo carro online. Então, o hotel que tem tanta possibilidade, tem tanta coisa, eu acho que falta para a hotelaria esse start que talvez no momento atual venha a ser esse movimento de ruptura, sabe? Para acelerar essa transformação que está extremamente acessível hoje, baseado no que a gente tinha no passado, mas falta colocar em prática, né? Não adianta estar na prateleira lá os produtos de acesso, o cliente, que é o hotel, não acessa. Sem dúvida alguma. Bom, vamos agora então com a pergunta para a H-System, para o Diego Correa. Diego, conta para a gente um pouco aí o que você acredita nesses anos de experiência, que são muitos já trabalhando com mais de 1.000 hotéis no Brasil e com foco em ampliar e levar a H-System para uma multinacional. Qual é a prática de marketing mais ignorada pelos hotéis na venda direta a dia de hoje? Vou repetir a pergunta. Qual a prática de marketing mais ignorada pelos hotéis na venda direta a dia de hoje? A palavra é sua. Eu acredito que né, quando se fala de marketing, tem várias técnicas. Mas eu acredito que o motivo, né, acho que o motivo tem uma causa raiz, que é um problema. Eu acho que o problema dos canais diretos dos hotéis não terem tanta eficiência, ou o que mais se deixa passar nos canais diretos, é a própria retroalimentação da máquina, né? Hoje em dia a gente tem algoritmos muito eficientes em canais de vendas, e especificamente os online, que quando você vende um hotel, uma parte daquele orçamento, daquele faturamento é dedicado para anunciar aquele hotel, porque ele tem qualidade, ele tem, enfim, ele ganha cliques. Um processo muito similar que acontece ao Google AdWords com os anúncios do Google Ads, né? Então o anúncio é clicado, ele ganha relevância, o hotel entende a OTA entende que aquele hotel é fácil de vender e coloca ele em evidência, né? Além de outros controles como comissionamento, enfim, né? E tudo mais. Mas o problema maior de tudo isso do canal direto normalmente a máquina não é retroalimentada. Ainda existe a mentalidade de que o canal direto é para compensar a comissão que você paga em outro canal, portanto, a reserva direta tem que ser de graça. Ela está ali para fazer uma média
do que você gasta na OTA. E quando, na verdade, não. Os hoteleiros deveriam estar dispostos a pagar o mesmo tanto, mesma quantidade, pelo menos no início das suas práticas, de uma reserva direta do que ele paga numa OTA. Que, claro, com o tempo, você vai chegar no ponto da OTA, que é ganhar relevância, seu clique diminuir o valor, é achar um canal mais barato e eficiente, é fazer um remarketing de melhor qualidade, e aí, claro, seu custo pode ir baixando. É pegar realmente o cliente que veio pela primeira vez de um canal de venda e trabalhar ele para voltar depois, né? E aí você trabalha a retenção. Mas no início, pelo menos, eu sempre recomendo para os hotéis que, cara, se você dá 15%, 16%, 20% para lá, você tem que gastar 20% aqui também, até você entender o que você está fazendo, e aí diminuir essa conta se for o caso. Né? Que às vezes a conta é tão positiva de fazer o marketing direto que o cara não quer diminuir, ele quer aumentar e aumentar a proporção de cliente direto, porque ele vira dono do cliente, que seria o correto. Então, eu acho que o problema maior é esse, a máquina, a vaquinha morre, ela só tira leite e não dá nada para ela. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui em pauta é que nós temos um estudo realizado pela Guest Latam e pela Bucolanhal, até com a Maiotel e outras empresas do mercado, e o hoteleiro ele termina investindo apenas 0,4% da receita anual em marketing e termina gastando 15%, 20% em colocar comerciais físicos para visitarem feiras, o que é um erro gravíssimo, porque o retorno que você tem do online vira, você é 0,4, você investe 15, está errada essa conta. E com todo respeito, respeitando todos os hoteleiros. Aqui a gente está num ambiente de discussão para trazer o melhor discernimento, como a tecnologia vai ajudar o hoteleiro. E por isso que o César, como diretor executivo, vasta experiência em marketing, e participa conosco. Mas o aumento, não só na parte de publicidade, até mesmo de como a estrutura web e marqueteira do cliente precisa ser modificada. A gente tem que trabalhar muito mais a parte visual, com os call to action, e menos escrita. Nós estamos numa época que até mesmo nós, eu sou acima de 40, eu creio que todos aqui têm acima de 40, a Soraya eu não vou perguntar, porque senão ela vai me bater. É uma brincadeira. A Soraya não tem. É mais ou menos isso. Mas basicamente... Mas a estrutura criada para o marketing, ela vai levar desde a web para uma venda direta, a primeira fase é a web. Entender que colocar 1000 inscritas, hoje em dia todo mundo acessa via aqui. Você não pode ter um website no qual você não me coloca um call to action para converter. Você faz eu ler. As pessoas, nós todos nos tornamos preguiçosos. O nível de atenção do ser humano caiu para 45 segundos. Olha que loucura. É muito pouco. A gente está olhando um vídeo, passou 30 segundos e muda para outro. Então é importante isso. Federico, sua opinião. Minha opinião. Deixa aí. Eu comparto também um pouco o que fala aí Diego e César. Eu acho que é um tempo do que o hoteleiro tem que tomar para assessorar-se, para estudar também. Tudo relacionado com ferramentas e como desenvolver. Aí eu acho que esse é o principal ponto agora. É capacitação. Desenvolver, se instruir e aplicar o que você tem. Isso. Não necessariamente é o momento de você trocar de ferramenta, mas sim entender como essas ferramentas que você possui podem te ajudar. E apenas avaliar caso a ferramenta que você tem não te ajude, aí você pensa em mudar. Não é o momento, vamos trocar tudo. Eu não vejo que seja o canal. Soraya, sua opinião, eu já parto para a pergunta do Federico, que eu estou me estendendo um pouco mais do esperado, mas a conversa está muito boa, espero que estejam com o tempo. Eu vou tentar fazer que as coisas a partir de agora entrem dentro da etapa de minutos pré-estabelecidos, mas a conversa é tão boa, com pessoas com tanto conhecimento que se estende.
Soraya? Eu concordo com aquilo que o Diogo disse relativamente ao investimento que é necessário fazer no canal direto. Muitas vezes nós recebemos feedback de clientes que investiram num ou outro motor de reservas e que comentam, então vocês referenciaram-nos aquele ou outro motor de reservas e eu não tenho reservas diretas. E porquê? E porque não é suficiente investir num bom motor de reservas que tenha, sobretudo, por exemplo, a opção de, em 3 cliques, ter a reserva feita, mas é também investir realmente em posicionar aquele website e em que o website seja um bom website. Ter um bom motor de reservas não basta. Portanto, eu imagino que outro dos erros de alguns hoteleiros é investir parcialmente em determinadas coisas. Invisto num bom motor de reservas, mas esqueci-me do website, esqueci-me do posicionamento da página, que é tão ou mais importante como o motor de reservas. Mais uma vez, aquilo que o Diego disse relativamente ao investir em capturar aquele cliente direto. É realmente necessário. O canal direto não é um canal a custo zero, é o canal que pode ser o canal mais rentável, mas é preciso investir e depois daquele investimento inicial realmente pode-se eventualmente reduzir aquele investimento uma vez que capturamos a fidelização do cliente. E o retiramos da OTA, por exemplo, para o canal direto. Eu acho que houve aqui uma série de keywords, de palavras-chave que foram ditas. Neste momento, e o César mencionou muito bem, é preciso ser criativo, porque aqueles orçamentos aos quais estávamos acostumados, eles tendem a encolher com a conjuntura atual. Portanto, com o pouco que temos de criar o máximo que podemos. Mas há pequenas estratégias de marketing digital que podem ser aplicadas, elas são praticamente a custo zero. E o César falou nas fotografias, portanto estamos a falar de content marketing. Vamos olhar para o nosso website, vamos olhar para os canais onde estamos presentes e ver se a descrição do nosso hotel, a descrição das nossas comodidades, a descrição do nosso quarto e do plano de preços que estamos a oferecer está clara para o cliente. O meu plano de preços diz pensão completa, mas às tantas tenho que incluir realmente o que é pensão completa. É o café da manhã, é o almoço, etc. É toda a descrição. Visualizar toda a descrição correta e as bem... fotografias. Se calhar a fotografia que eu tenho não é a melhor fotografia. Portanto, content marketing e o tal efeito de supermercado, o supermercado que vocês falaram, nós normalmente referimos o efeito de billboard. Porque o que acontece é que o hoteleiro a custo zero pode estar numa OTA. Ele pode estar presente na tal prateleira a custo zero. E o utilizador pode ir à OTA, isto acontece frequentemente, em que o viajante vai à OTA, vê a oferta, mas acaba por reservar diretamente, seja por telefone, seja no website. Mas aquele billboard, aquele efeito wow grande de estar presente em vários mercados é possível através da OTA. E neste momento, uma coisa que se pode fazer a custo praticamente zero é contratar OTAs, olhar, ok, eu não estou a receber hóspedes os meus hóspedes, por exemplo, em Fortaleza, vinham dos Estados Unidos ou vinham de Portugal. Neste momento não estou a receber estes hóspedes porque há limitações ao tráfego. Posso ir buscar estes hóspedes a mercados mais próximos. Que OTAs é que são utilizadas nestes mercados mais próximos? Às tantas, eu devia estar nessa OTA. Tenho um hotel de luxo, eu estou presente numa OTA dedicada a propriedades de luxo e é este exercício que agora que há mais tempo o hoteleiro devia fazer. O que é que eu posso fazer em termos de... Isto são técnicas de marketing digital extremamente simples, sobretudo passa por uma análise. O que é que eu posso fazer neste momento a custo zero para potenciar as minhas vendas e capturar segmentos de mercado que eu não estava a trabalhar até ao momento? Correto, eu estou de acordo com você, totalmente de acordo. Bom, vamos lá, a gente está com um atraso de 15 minutos, eu peço desculpas, mas a conversa está boa e eu quero que todos continuem dando a sua opinião. Talvez a gente vai estender, talvez 15, 20 minutos a mais do tempo de 1h30. Mas vamos lá, pergunta para o Frederico. Frederico, vamos lá. Dado o contexto atual, e tendo em conta que talvez se modifique o comportamento de compra nas OTAs, é possível aplicar um marketing de destino? Como seria isso? Vou repetir a pergunta. Dado o contexto atual, e tendo em conta que talvez se modifique o comportamento de compra nas OTAs,
É possível aplicar um marketing do destino? E como seria isso? A palavra é sua. Então, Vinícius, eu acho que sim, que é possível. Eu acho que, falando aí também dos números, estes de que a gente agora vai tentar fazer a reserva de maneira direita e não vai utilizar tanto as OTAs, é uma boa possibilidade também para os hoteleiros participar deste tipo de projetos, participar de eu sempre falo do projeto colaborativo. Por quê? Porque são hotéis da mesma região, não competem com diferentes regiões, que é o caso de quando estão em uma OTA, tá? Tudo o conteúdo que está dentro dessa região vai estar em um próprio sítio do destino. Então, eu acho que é uma boa possibilidade para os hoteleiros participar desse tipo do site, tá? Acho também aí que deveria haver uma participação do município ou do sindicato. Acá na Argentina falamos do sindicato de hoteleiros, da associação de hoteleiros da certa região, tá? E é uma grande oportunidade também essa forma de trabalho. comercializar. Então, basicamente, é criar que o destino possa criar uma ferramenta, uma forma de venda colaborativa sobre o destino para poder se distanciar de OTAs e operadoras, tendo no próprio destino a possibilidade de venda massiva, seja ela de operação, seja ela com uma OTA ou ODA de destino. Seria isso? Correto. E também, não necessariamente um destino tem que pensar em algo grande, não? Também é um município, uma região. E acho que é uma época óptima para esse tipo de projetos. Entendi. César, qual é a sua opinião sobre o comentário do Federico? Você acredita que talvez unificações que destinos de forma individuais, vamos colocar nomes de destinos, exemplo, a gente coloque Natal, Pipa, sei lá, Maceió, destinos menores, que talvez não me venham, Gramado, destinos menores ainda, destinos que têm 30, 40 hotéis, poder comercializar de uma forma centralizada e massiva, com um próprio web de destino, focalizando, mesmo sendo hotéis de redes. Você acha que isso pode ser uma solução? Qual é a sua opinião? Vinícius, o Brasil tem um case bem interessante que é Porto de Galinhas, né? A Associação de Hotéis lá fez um trabalho muito forte, muito bem feito para posicionar o destino. Os hoteleiros se uniram, não chegou a ir tão forte como o Federico comentou, com uma sugestão de você ter um marketplace, alguma coisa direcionada para venda no destino, mas eles trabalharam muito forte para a união e captação de negócios, conseguiram até melhorar a malha aérea para Recife, pensando em Porto de Galinhas, cara. Foi um trabalho que eu gosto de falar que é um grande exemplo, foi a Associação de Hotéis, mas é um grande exemplo para os Convention Bureau de todo o Brasil, que foi feito por ali. Então, assim, se conseguem fazer para promover um destino, por que não para colocar isso numa plataforma? Eu acho que é viável. Agora, infelizmente, isso para se fazer em escala para demais destinos, a gente tem ainda uma situação no Brasil, e eu posso falar com causa própria, que muito mercado a gente está tentando, não é carteirizar, não é combinar preço, mas tentar segurar para não deixar preço cair, e tem caído muito, assim. Infelizmente, a gente não aprende com os erros, né, a hotelaria, porque todo o nosso histórico aí dos últimos 10 anos, se você for pegar os dados, principalmente do FOB, o FOB é o Fórum dos Operadores Hoteleiros, eu estou lá na diretoria do FOB, e mostra que a recuperação ela começou há 2 anos, a recuperação tarifária, e agora, com o que está acontecendo, é triste você ver hotéis despencando preço em praças que não estão tendo demanda, em praças que a ocupação média não está chegando a 15%,
e os hotéis descendo o preço e não se tem uma consciência de que isso não vai gerar demanda. Isso, na verdade, só vai diminuir a rentabilidade que já está prejudicada, porque hotéis com essa ocupação dificilmente também vão deixar resultado financeiro positivo na última linha, né? Então, eu acho que parte por uma conscientização, mas volto no que eu falei anteriormente, uma profissionalização do setor, ou seja, profissionais também mais preparados para tocar os seus empreendimentos, porque entrar nessa trajetória que a gente está hoje de guerra de preço, você imagina, se você não consegue nem segurar um preço no mercado, como que você vai conseguir fazer um trabalho para unir o destino e promover o destino? A gente tem tentado em algumas cidades fazer essa união até para levantar de cidades que são destinos turísticos, mas ainda tem um pouco de desconfiança, né? As pessoas não entendem que a união nesse momento é fundamental. E a gente tem percebido, assim, eu falo muito sobre o FOB por estar lá dentro, mas a gente teve um processo de união muito forte entre os associados, para troca de informações até sobre análise da situação política atual, medidas do governo que a gente conseguiria interpretar e até tentar trabalhar para proteger o segmento. Isso é muito positivo. Agora, isso tinha que ser um movimento mais forte, né? As pessoas têm que entender que o momento, mais do que nunca agora, é de unir forças para conseguir levantar. Porque, assim, a partir do momento que você está trabalhando para o destino, você indiretamente está trabalhando para o teu hotel, ou seja, o destino melhorando visibilidade, atratividade, o hotel vai ser beneficiado. Então, eu não vejo perda. Eu acho que o Frederico foi muito feliz no comentário dele, mas te diria que tem algumas dificuldades. Infelizmente, a gente não tem uma associação tão forte, tão consolidada como que foi feita em Porto de Galinhas, que é um destino fantástico. Infelizmente, ainda não temos hotéis por lá, mas é um destino, para quem conhece, mais bonito do Brasil, e conseguiu fazer muito, muito bem feito o teu dever de casa. Depois nós teremos uma oportunidade de conversar em conjunto e nós vamos demonstrar para você e para todo o público como principalmente uma das questões que dentro do mercado para uma web de destino ela se torna meio incongruente, difícil, porque todos têm que se unir. Mas a partir do momento que você tem a tecnologia pronta para ter a OTA do destino, ter a operadora do destino, isso pode ser muito mais conjunturalmente conversado para o entendimento do destino. Nós temos soluções, desculpem o gatilho, mas na verdade, nós temos soluções para destino HS, em conjunto com o H-System, com o Planet, nos apoiando para isso. E depois conversaremos muito mais sobre isso. Bom, muito obrigado, César, pela sua opinião. Pessoal, eu vou seguir aqui com a segunda ronda de perguntas. A primeira pergunta será para o Diego, a segunda para o Frederico, a terceira para a Soraya e César. A gente vai deixar a pergunta final para você e depois vamos abrir para o público. Se alguém tiver perguntas, por favor, não esqueçam. Dentro da área de perguntas que vocês têm na plataforma, escrevam as suas perguntas, que após finalizar as 4 perguntas que vêm agora, eu abrirei a discussão sobre as perguntas mais interessantes. Então, os que estão nos assistindo, por favor, escrevam aí as perguntas ou dúvidas que nós vamos acaparar elas antes da finalização da nossa call. Diego, vamos lá. Uma pergunta bem chave aqui, bem legal para você. Vamos lá. O que faz as OTAs terem tanta dominância no campo de vendas online? É tão simples. O que faz as OTAs, Booking, Decolar, Expedia e tantas outras, dominar o campo de vendas online? O que você pode nos ensinar, nos instruir o porquê e como sair disso daí? Quais são os caminhos para a gente poder diversar e não ser tão dependente? A palavra é sua. Eu acho que o marketing bem feito todo mundo já sabe disso, né? Então, eu até vou pular essa parte do marketing muito bem feito e acredito que a dominância desses caras, porque eles são client driven. O que a gente chama de client driven, né? Enquanto alguns hotéis eles tentam vender como eles querem vender, a OTA está sempre olhando como o cliente quer comprar. É um shift de mentalidade assim que é bem interessante. Inclusive várias OTAs, né? As maiores aí, 2 ou 3 especialmente, é muito fácil de você ver 2 ou 3 versões do site deles online em paralelo, né? Fazendo teste AB para saber como que o cliente lê, como que ele se comporta, qual é o canal que ele tá buscando e não o canal que eu quero que ele compre, né? Então,
é olhar o cliente e se mudar, né? Se moldar da forma que o cliente ele quer comprar. Inclusive, você estava falando do nível de atenção que a gente tem hoje, que é muito menor, né? Que hoje é uma moeda forte, atenção. E hoje em dia tudo, inclusive nas notas, são feitos com ícones, né? Quando não é imagem, é ícone, porque ícone é uma representação visual, é um atalho para uma palavra grande ou uma amenidade grande, né? Então, quando a pessoa se acostuma com o layout desses caras, é quase que instantânea a identificação do que o hotel tem, do que o hotel não tem. Então, tirando o marketing que eles fazem bem feito, a retroalimentação da máquina que a gente já falou, né? Eles mudam muito rápido à medida que o cliente muda de demanda. Inclusive, a nova mudança agora é a flexibilidade das tarifas que eles estão privilegiando nos algoritmos. Então, eu acredito que, especialmente nesse momento, nessa época, os hotéis eles têm que correr atrás do cliente final e da mudança que o cliente final está. A mudança que está ocorrendo com o cliente final, mudança de mentalidade, né, de querer segurança, de querer limpeza, saber como é que está, enfim, a nota dele lá nos sites de avaliação de limpeza, que agora vai ter um peso gigantesco, né? Então, eu acho que esse exercício é o que o hotel tem que fazer agora. É claro que o marketing tem que ser feito, mas o exercício agora de conhecer como que o cliente vai mudar e acompanhar isso da mesma velocidade que a OTA, porque senão ela vai ganhar de novo, né? Porque é isso que ela sempre fez com muito mais velocidade. Então, inclusive, usem os parceiros. A gente fala aqui, claro, nós estamos falando especificamente no contexto de venda direta, mas a própria OTA te dá muito dado do que o cliente está procurando, onde que ele está comprando e o que ele está fazendo. Então, eles não são só caras que levam coisas, levam a comissão, né? Mas eles também te entregam coisas para você trabalhar de volta. E você só tem um resultado legal se você trabalha o que eles te dão também, né? Sem Muita gente dúvida não alguma. faz isso. É isso aí, é correr atrás do que o cliente está fazendo, de como que ele está mudando, nesse momento, especialmente. Excelente colocação. Devido, volto atrás com o que o Frederico falou, que também com o sistema das rotas, tendo um local do que cada destino possa operar, também pode ser eu não sei se em português é correto, porque meu português não é muito bom, desculpa, vocês estão escutando, eu falo 3 idiomas, mas o português eu não sou um lince nele, eu tenho algumas, mas pode ser uma disruptiva, um quebra de paradigmas nisso daí também. César, eu vou te incomodar, você é o único hoteleiro aqui de um grande grupo, então eu vou focalizar as perguntas, eu vejo opinião em você agora. Você gosta ou não, me desculpe, bem-vindo. Qual é a sua opinião aí a respeito, Diego? Vou falar bastante, porque você representa os hotéis para nós e você está aqui em conjunto conosco, somos todos de tecnologia, mas você está representando eles. Eu gostaria da sua opinião, se possível. Tá, Vinícius, vamos lá. Acho que é mais agora um fechamento, né? A gente tá na fase final do webinar. Vinícius, eu vejo assim, a gente tem que aproveitar o momento de tudo que está acontecendo para remodelar a distribuição hoteleira no geral. Eu acho que eu diria, eu falaria até numa amplitude maior, até por tudo que foi falado aqui. Mais do que nunca a gente tem que pensar hoje na rentabilidade. O Diego chamou atenção para uma visão míope da hotelaria de que fazer o canal direto não pode ter custo. Eu concordo, mas acho que essa consciência tem que proliferar mais, tem que chegar mais forte para o hoteleiro. O hoteleiro precisa, no geral, aprender a fazer planejamento, aprender a projetar um payback de um investimento. Estou falando específico na área de distribuição, tá? Não estou falando da operação hoteleira, claro. Nem nada disso, focado no que a gente está aqui. Porque a gente costuma brincar, né? Eu tenho um grupo de amigos hoteleiros, a gente fala que assim, essa crise separou os homens dos meninos, né? A gente está, quem ficar de pé agora vai ficar mais forte. Vai ficar para sempre, basicamente, ou pelo menos pelo projeto futuro. Né? E por tudo que foi passado, foi um momento muito difícil para a hotelaria no geral. Infelizmente, você vê a quantidade de hotéis fechados no mês de abril, por exemplo, para quem gosta do segmento, para quem é apaixonado por hotelaria, por turismo, foi algo muito triste. Mas a notícia boa é que está reabrindo, o movimento tem voltado nas limitações,
até o Diego falou, você tem hoje desafios que, assim, a gestão tem que estar muito mais próxima e muito mais rápida a tomada de decisão, sabe? Por quê? Porque amanhã aparece um decreto que fecha a disponibilidade, limita a quantidade de apartamentos ocupados. Por outro lado, tem um lockdown em determinada cidade. O que o lockdown impacta? Impacta na visibilidade do destino, ou seja, quem está do outro lado e viu que está tendo lockdown não quer se arriscar indo para a cidade. Então, isso tudo fez com que a gente repensasse muita coisa. E quando a gente fala de prateleira, vocês falaram muito de prateleira, eu fico feliz que é um tema que é uma metáfora que eu gosto de usar muito. Tem que aprender a separar o que é estar na prateleira e o que é usar o que está na prateleira. Acho que são dois pontos muito diferentes e que a hotelaria está começando a enxergar isso agora. Então, assim, eu sou da opinião, esteja em todas as prateleiras, agora saiba quando usar e como usar cada prateleira. Ou seja, basicamente aplicar uma estratégia para cada tipo de prateleira. A gente não pode, basicamente... Exato, e puxando assim, muito o que a Soraya todo mundo coloca uma standard e depois coloca uma não reembolsável ou um desconto igual para todo mundo. Acho que é importante que você está colocando. E principalmente assim, a Soraya... o parceiro. Isso, a Soraya chamou muita atenção para você, a Soraya e o Federico também, os dois falaram muito isso, para você conhecer quem que é o teu cliente, quais são os fatores de decisão, aonde esse cara está, como que ele toma a tomada dele de decisão. Hoje você tem tanta informação na internet, muita sem custo, sobre comportamento, sobre o próprio Google bem usado, ele te traz tanta coisa, e falta a gente usar mais essas tecnologias, entendeu? Agregado, obviamente, com tudo que está sendo apresentado aqui por vocês, e aproveitar esse momento para mudar o segmento. Acho que o segmento tem que voltar mais rentável, tem que voltar mais forte, tem que voltar para conseguir atrair de novo a atenção do investidor, que é o cara que faz esse negócio. Sem o investidor, nenhum de nós aqui estaríamos conversando, se não tivesse alguém que botasse dinheiro ali para colocar o hotel de pé. É um momento de reinventar. Então, eu queria fechar com essa provocação. Perfeito, fantástico. Vamos lá com uma pergunta para o Federico. Federico, basicamente, qual deveriam ser as principais ferramentas de marketing para os hoteleiros utilizarem no passado, nesse presente e no futuro? Quais são as ferramentas de marketing principais que eles devem? A gente já conversou sobre elas, mas reforçar isso na pergunta. Eu vou repetir. Quais deveriam ser as principais ferramentas de marketing para os hoteleiros? A palavra é sua, Federico. Aí acho que a pergunta deveria ser feita isso ao princípio, não? Para falar, temos tudo aí, o webinar para falar sobre isso. Mas sem dúvida... Você passa um pouco de sufoco, faz bom. Não, mas sem dúvida acho que aqui já todos os panelistas também falamos disso, e que acho que a principal, sem dúvida, é o sítio web próprio do hotel. Esse sítio web, eu acho que o hoteleiro tem que aproveitar ao máximo agora, tá? Então, como pode ele aproveitar ao máximo? Falamos aquele do conteúdo, falamos aquele do SEO, tem que estar o sítio totalmente optimizado para todos os motores de búsqueda. Tem que ser um sítio rápido. No princípio zero, a formulação de um website focado de forma visual para conversão, ele deve ser associado também na construção e infraestrutura dele, associado ao SEO, as palavras-chave, para que dessa forma ele possa ranquear de forma mais rápida e eficaz respeito aos demais competidores do mercado, que seriam próprios hotéis. Seria isso? Correto. Tem que ter pendente também aí o hoteleiro, tem que estar pendente também do que... Eu acho que já o site é fez tempo atrás, o site é uma ferramenta de informação general, não? Agora eu acho que é uma ferramenta de vendas. Então, o site tem que ser um site dinâmico. O hoteleiro tem que ter a possibilidade de trocar promoções dentro do site de início, que essas promoções estejam todas relacionadas com a época, não? Porque aqui na Argentina, por exemplo, eu vejo hotéis no sul, na Patagônia,
que estão promocionando a neve em fevereiro. Então, o hoteleiro tem que estar pendente disso, entendeu? A grande diferença que tem aí com as outras, que falou também Diego, é que as outras estão todo o tempo pendente da informação, tá? Eles não vão colocar aí uma foto do neve no verão, entendeu? Então, isso é muito você importante. Analisa, então, só para ficar claro, que os hoteleiros precisamos ser muito mais focais no tipo de promoção e quando soltar elas ao mercado. Seria isso? Em conjunto com o web, toda a venda direta. E comunicar ao cliente, né? Comunicar ao cliente e também isto do ser dinâmico, não? De ter a possibilidade de sempre estar comunicando algo novo para o cliente, tá? Tem em conta que aí que de 100 clientes que vai para o sítio, em promédio, reservam de 1 a 3 pessoas. Então, tem aí muita gente para poder captar. Isso. E a única forma de captar é optimizando tudo isto. Que o site seja responsivo, como Vinícius, você aí mostrou o celular. Hoje todo mundo olha através do celular ou uma tablet. Então, isso é muito importante também. Outro tema importante também dentro do site não sei em português, mas aqui há vários exemplos. A gente coloca, veja o que opina outros hóspedes e deriva para TripAdvisor. Como você vai derivar? Isso. Então, é muito importante. E quando você deriva o TripAdvisor sobre o seu hotel, já mostrou mais 5, que são seus competidores. Correto. E tu tirou o foco do cliente que veio para ver o comentário sobre você. Correto. Excelente. Então, também é importante ver tudo o site. Hoje, como está planificado, o hoteleiro tem que revisar e tem que dar uma olhada a tudo isso, tá? E sempre lembrando que a página de início é a principal página. Aí tem que a gente, das 100 pessoas que eu falei, 70 somente navegam no site de início. Não vai navegar dentro do sítio. Então, tem que ser atrativo, tem que ter bom conteúdo de imagens, as imagens têm que estar optimizadas também. Tem muito trabalho aí, o hoteleiro, para fazer. Nós na HS, no estudo que nós temos 85% das pessoas só ficam na landing page. 85% das pessoas vão diretamente para uma plataforma de reservas e que aí tem aquela coisinha maravilhosa do Google Analytics que ninguém gosta, taxa de rejeição. Num hotel, se a tua taxa de rejeição ela for gigante, melhor. Significa que ela foi do seu site para a plataforma de comercialização direta. É um indicador. Se você tem uma baixa taxa de rejeição, ninguém está reservando com você. Então, se preocupe, hoteleiro, se a sua taxa de rejeição for baixa. Se preocupe, se ela for alta, fique feliz, porque ele está indo para a sua plataforma de reserva. Depois, se ele reservar ou não, são outros pontos. César, eu estou te incomodando, mas tu está sendo o comentador aqui de tudo. Algum comentário, algo que tu queira aí colocar? Desculpa, mas você é o hoteleiro, a gente tem que... É 4 contra 1, cara, ainda bem que eu sou grande, dá para me defender. Eu também sou grande, mas eu sou gordo. Pós-quarentena tá todo mundo gordo, relaxa, Vinícius. Obrigado. Não, eu tenho a concordar com o que foi falado por eles e volta muito no que a gente já comentou, né? Novos tempos, mas modelos que agora efetivamente tem que entrar no circuito, tem que funcionar. Acho que não tem muito o que se comentar, Vinícius. Perfeito, fantástico. Vamos lá, Soraya, e depois o César, e depois a gente já finaliza. Pessoal, desculpem que a gente estendeu um pouco mais o tempo, mas é melhor, significa que estamos tendo um bate-papo com muito cultivo de ideias que a gente está repassando, que é o intuito da Traveltech. É trazer conhecimento para o mercado e que compreenda que nós, tecnologia, não somos um custo. Nós, pelo contrário, nós somos um investimento que hoje em dia e daqui para frente e mais
vamos ter que todos que ainda não trabalham com ferramentas online, distribuição, vão ter a necessidade. Ou, desde o meu ponto de vista pessoal, sem falar por ninguém, muitos hoteleiros podem morrer na praia, e principalmente aqueles que estão se guardando, não vou abrir até isso daqui não voltar à normalidade. Se a gente aguardar a normalidade, ela pode chegar só em 2022, e desculpem, eu não estou sendo pessimista, eu só estou analisando dados que vêm até da Europa, que está tendo abertura e lockdown ao mesmo tempo, e programada por cidades focais. Bom, vamos lá. Soraya, vamos lá, com a última pergunta, é para você, a anteúltima, a última é para o César. Por que é fundamental ter o motor de reservas conectado com o Channel Manager? Como que você fundamenta? Por que isso é fundamental desde o seu ponto de vista? Comenta para a gente, por favor. Ok, esta é fácil, e porque é fácil eu posso me redimir da minha resposta tão longa anterior. Desta vez vou ser muito breve. Então, este é um dos passos fundamentais para pôr a distribuição online sob controle. No fundo, uma das maiores vantagens de ter o motor ligado a um Channel Manager é economia de tempo, porque vamos estar a receber e a enviar informação em tempo real. Portanto, não só é a vantagem de ter um motor de reservas, mas é a vantagem de ter todos os canais agregados num único ponto de controle. E nos casos em que também haja integração do Channel Manager com a PMS, uma vantagem adicional é o facto da reserva que chega através do motor ser enviada diretamente para o sistema de gestão da propriedade do hotel. Parece-me que estes são as coisas, é simples, parece uma coisa bastante simples e serão as maiores vantagens, mas ainda há outra. Eu adorei a expressão do César, saber usar cada prateleira. Ter o motor e os outros canais ligados a um Channel Manager, seja ele qual for, permite que o hoteleiro use a prateleira A ou B ou C no melhor momento. Ou seja, eu posso fechar os canais que são mais custosos para mim e deixar o meu canal mais rentável aberto para um determinado tipo de quarto num determinado momento. Portanto, parece-me que a integração com o Channel Manager permite que o hoteleiro use cada prateleira no momento que ele achar o mais correto. E esta é a minha resposta. Eu gostava só de adicionar uma coisa àquilo que foi dito relativamente às questões anteriores. Estar nas OTAs, porque nós falamos muito em reservas diretas e no canal direto, mas não nos podemos esquecer que estar nas OTAs também é uma coisa boa. Aproveitar aquilo que elas têm de melhor, como disse o Diego, as OTAs investem milhares em marketing. E este investimento é um investimento que o hotel pode indiretamente usar, o tal estar presente. Porquê? Porque a OTA pode ajudar o hotel a sair num resultado, ter um bom resultado, sair numa posição alta, sem um investimento alto. Este investimento é feito pela OTA. E para terminar, realmente aqui 3 palavras que foram ditas e acho que todos os hoteleiros no Brasil e fora do Brasil deviam interiorizar, que são importantíssimas neste momento em que estamos a viver, o tal guest-centric, olhar para o cliente, que é aquilo que realmente as outras fazem muito bem. O hoteleiro também tem que olhar para o cliente, para aquilo que ele gosta, de onde é que ele vem, como podemos cativar, etc, etc. Isto passa também por customização, que parece que foi aqui também mencionado, e na experiência, porque os hóspedes não querem só dormir num quarto, querem muito aquela experiência e não há ninguém melhor do que o hoteleiro para poder dar esta experiência, esta guest experience. As OTAs não conseguem controlar a guest experience, aquilo que acontece no hotel. E é tudo, não me vou largar mais porque já me larguei muito na primeira pergunta, portanto acho que me redimi. Te redimiu. Muito obrigado, excelente conotação. Bom, dito o que a Soraya falou, estou totalmente de acordo, eu realmente não tenho muito mais a falar, eu acredito que estamos todos de acordo. Vamos diretamente para a pergunta final para o César. César, tu tem que fechar com um broche de ouro agora, tá? Ficou na sua mão a peteca.
como se diz quando a gente era criança. Vamos lá. Vamos para a última pergunta do nosso seminário. César, redes sociais mais distribuição direta. O que mudou ou o que deve mudar após o Covid? Eu vou repetir a pergunta que nós, nesse momento, temos a revista Hotéis, está cobrindo todo o evento da Traveltec, realizando notas. Apenas 20 minutos depois já temos na revista hotéis.com.br, todo participante vai ter um resumo total já online. Então vamos lá. Redes sociais, mais distribuição direta. O que mudou ou o que deve mudar pós essa pandemia? A palavra é sua. O que mudou hoje, até pelo fato dos hotéis terem ficado fechados, tinha uma necessidade evidente de você continuar se comunicando, até para manter a tua rede social viva, né? E é um desafio grande, porque como o hotel não está funcionando, normalmente você se baseia em novidades, em situações que você quer efetivamente divulgar e movimentar nas redes sociais. Então, o hotel fechado, você acaba diminuindo a quantidade de geração de conteúdo para as redes sociais. Então, um dos caminhos que a gente acabou colocando foi geração de conteúdos até mais informativos sobre destinos e tudo. E na reabertura dos hotéis, trabalhar bastante com relação a passar informação de segurança e também fazer um trabalho de informar que o hotel está reaberto, né? Eu digo assim, você reabrir um hotel hoje, nesse cenário, não é muito diferente de você abrir um hotel. Você abrir um novo hotel, um hotel que acabou de ser inaugurado, porque a grande dificuldade do cliente, até pela política que foi adotada pela maioria das cadeias hoteleiras, e eu acho que foi assertiva, a gente sempre deixava a disponibilidade aberta para frente para entender se já estava começando a ter demanda, né? E depois os hotéis iam fechando as datas mais próximas. Então, você tem que passar segurança, tanto segurança sanitária, em virtude de Covid e tudo, quanto a segurança e a informação de que o hotel está aberto. Quando você fala da distribuição direta, eu acho que também tem uma grande oportunidade, que é justamente fazer, através da rede social, o ciclo mais completo possível do cliente ali dentro, culminando na venda, ou seja, indo direto para o teu website, ou até usar hoje recursos que a gente acabava usando muito pouco, que são o chatbot, e plugados as ferramentas em WhatsApp, enfim, forma de você chegar até o hotel, até porque como a demanda é mais baixa do que a demanda normal, está tendo esse tempo também para poder inserir uma reserva que vem através do WhatsApp, coisa que, assim, no movimento normal, com ocupações altas e tudo, Impossível. É impossível, entendeu? Então, eu acho que o momento da comunicação é uma comunicação de proximidade. E aí, até baseado, Vinícius, eu vou pegar na tua fala no começo, que você falou, olha, momento de passar a positividade. Isso também tem que ir para as redes sociais, né? A gente tem que passar a positividade, tem que passar a veracidade nas informações. A gente tem aí um país onde a gente agora tem a história das fake news que ganharam um espaço tremendo na mídia. Mas no mundo todo, tá, César? Não, sim, é no mundo todo, mas é para puxar o gancho aqui no Brasil. Sim. No momento que cada vez mais você tem que passar veracidade, né, confiabilidade no que está. Então, a rede social acabou virando um grande ponto de comunicação e de acesso e de mais oportunidade de fazer negócio dentro do teu hotel. E aí eu uso muito o que o Vinícius falou também, de você finalizar o ciclo, de você ter o direcionamento também, e não ser só um negócio expositivo. Por outro lado, você tem que tomar muito cuidado também para não ser um negócio só de venda, né, o tempo inteiro. Você segue aquilo que você vê relevância, que você vê que te agrega, que te desperta curiosidade. Então, tem que se basear nesses princípios para poder passar. Agora, o que vai mudar posterior a isso, eu acho que também eu volto no meu conceito que tem que ser mais eficiente. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso com mais, até porque tem muita cadeia, muito hotel que tem a rede social por ter. Ele não está presente não lá. Não trabalha ela de forma alguma. Trabalhando, tendo uma estratégia do que vai ser divulgado e como que você vai maximizar aquilo em performance no final. Eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes a serem considerados quando você fala de rede social. Eu queria só fazer uma observação só com relação ao comentário da Soraya, que foi muito positivo, mas assim,
Isso geral para os hoteleiros. Cuidado para você não fazer o teu RM baseado só no teu umbigo, tá? O que é o RM de umbigo? É quando você olha somente a tua ocupação e você não olha como está o mercado. Durante a minha carreira, eu já vi muito hotel morrer com 90% de ocupação e não fechar o 100%, porque ele olhou só para a própria barriga. Só ele estava bem, só ele subiu tarifa, só ele ficou posicionado lá em cima e o mercado acabou não vindo, tá? Vinícius, é isso. Obrigado novamente pelo convite. Espero ter contribuído. Obrigado aos demais. Foi prazeroso estar aqui com vocês e escutar de pessoas tão relevantes e com tanto conhecimento quanto vocês têm aí na carreira e na empresa de vocês. Igualmente, eu agradeço a participação sua, César, a participação do Diego Correia, da H-System, do Federico Elmar, da Baizi, da Soraya Letra, da Youth Planet, do César Nunes, da Rede Atro Hotéis. E eu vou deixar aberto aqui para o Diego, a Soraya e o Federico, nessa ordem, para se despedir do pessoal. E vamos finalizar, que não tivemos as perguntas que tivemos, eu já olhei, e todas elas, a gente respondeu tudo, e voltar a elas seria uma redundância, que não é o foco. Diego, por favor. Agradeço aí, Vinícius, a você, a todos os participantes. Acho que a interação foi ótima, né? Acho que todo mundo aqui é um pouco especialista em distribuição, então trocar essa experiência é muito legal. E também para todo mundo que se dispôs e está aqui, que eu acredito que são hotéis, são hoteleiros, né? Que querem melhorar, que querem, enfim, ir para frente. E o que a gente puder fazer com os dados que a gente tem, com a vivência que a gente não só, acredito que fez um pouco aqui e vai continuar fazendo. É isso aí. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, Diego, pela sua presença, e eu espero você daqui uns 45 dias na segunda fase da Traveltech, que será individual. Soraya, por favor. Eu mais uma vez queria agradecer pelo convite. Parece-me que esta iniciativa é sobretudo um momento para consciencializar os hoteleiros, que este talvez seja um bom momento para reanalisar a estratégia, para pensar, para um momento de criatividade. Gostava também de agradecer aos outros participantes pela ativa participação e por todos os comentários. Acho que foram todos muito válidos e cá estamos à disposição, caso seja necessário, para todos os ouvintes. Obrigada. Fantástico. Muito obrigado, Soraya. Federico? Obrigado, Vinícius, pelo espaço. Obrigado também por a criação da Traveltech, e espero que seja uma ferramenta boa para todos os hoteleiros do continente, tá? E bueno, saludos a todos os asistentes e também aqui a gente que compartiu esta palestra. Diego, Soraya e César, muitas gracias. Muito obrigado a todos. Lembrando aos participantes que o dia de amanhã teremos apenas um seminário, hoje, que foram 2, amanhã será às 15 horas, distribuição do mercado corporativo, como o segmento reagirá após o Covid. Teremos como convidado o Marcos Fernando, CEO da B2B Reservas, teremos o Marcelo Marinho, diretor executivo da Intercity Hotéis, teremos o Alex Moura, vice-presidente de vendas da Europlus, e teremos o Roberto Vertamati, diretor comercial de agências nacional pela CVC. Então, aguardamos todo mundo novamente amanhã às 15 horas. Eu agradeço aos 4 participantes, muito obrigado por aceitar. Eu acredito que a Traveltech veio para ficar e não será a primeira e única vez que vocês irão participar. No futuro, teremos pelo menos uma réplica 2 vezes anual por continente, com o qual aconteceu essa daqui, até final de ano faremos outra. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente tarde, obrigado por nos escutaram e bem-vindos à Traveltech. A Traveltech é isso, conhecimento passando para o mercado, fazendo que as pessoas possam compreender como a tecnologia, em conjunto com o hoteleiro, pode fazer que vocês tenham muito mais receita de forma direta e indireta e focando nisso. Muito obrigado novamente, tenham todos uma excelente tarde. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.